Hola, Mount Zion! I'm so glad to be with you. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. I can't believe you're in a new building. Eu não acredito que vocês estão num prédio novo. A church was here before, right? Tem uma igreja que já funcionava e acontecia aqui antes. It was Titus' great-grandfather? Foi a igreja que o avô do Titus fundou. Where the church first started. Here, right? It wasn't here, it was somewhere else. Oh, somewhere else, but then it moved here. Oh, got Foi a it. igreja que o meu avô foi um dos líderes de uma igreja, foi fundada, e esse era um dos campos. I still remember when we were only a few hundred people. E eu lembro quando a Monte Sião era uma igreja de poucas centenas de pessoas. And Titus goes, I wonder if our church is going to ever grow. E aí o Titus ficava perguntando, será que a Monte Sião um dia vai crescer? And I said, yeah, it's going to grow E eu when it's falava, vai ready. crescer, Titus. And I think you're ready. E eu acho que vocês estão prontos. I heard some good news too. E eu ouvi boas notícias também. I heard there's a lot of Koreans now coming. E eu ouvia dizer que agora tem that bastante right? coreanos vindo. Yeah! My people, Meu povo, welcome sejam to bem-vindos my family. à minha família. I'm so glad you're here, Eu estou really. muito feliz porque vocês estão aqui. You're going to love this church. Vocês vão amar essa igreja. They are like literally my brothers and Eles sisters. são literalmente os meus irmãos e irmãs. And I know they'll treat you very well. E eu sei que eles vão os tratar muito bem. Okay, I want to be very quick. E eu quero ser bem rápido. I'm going to ask you though, by the time I'm done, if God speaks to you, to respond. E eu quero fazer perguntas e quando eu terminar eu quero que você tenha tido respostas de Deus. What is the state of your heart right now? Qual que é o estado do seu coração agora? Is it hot? Está quente Or is it cold? ou está frio? Or maybe in between? Ou no meio disso? What's your heart like? Como que é o seu coração? I felt when I thought about you, Eu senti que quando eu pensei a respeito de vocês and I prayed for you, e eu orei por vocês, there is two main passages that came to mind. tem duas passagens principais que vieram à minha mente. Two main thoughts. Dois pensamentos principais. But let's ask Jesus to help us. Então vamos pedir para Jesus nos ajudar. Jesus, thank you Jesus, muito obrigado for your love for us. pelo seu amor por nós. Guide us as we seek your face. Nos guia enquanto nós buscamos a sua face. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. I found out something. Eu descobri algo. I have told you before that I am half white and half Korean. Eu já falei aqui antes que eu era meio branco e meio coreano. Did you remember me telling you that Vocês se before? lembram quando eu compartilhei isso com vocês antes que eu era mestiço? Because my dad is white. Porque o meu pai é branco. And on my birth certificate, when I was born in Korea, E na minha certidão de nascimento, quando eu nasci lá na Coreia, his name is my birth father. o nome dele é o que consta como meu pai. But as I grew up, Mas crescendo, I kept looking at my face. eu ficava olhando para minha face. And I said, I look 100% Korean. Cara, eu pareço 100% coreano. And so I was afraid to talk to my dad about it Então eu tinha medo de falar com meu pai sobre isso. until I got a little bit older. Até que eu fiquei um pouco mais velho. Then I looked at my father when I was a teenager. E aí quando eu era adolescente, eu olhei para o meu pai um dia. I said, it's okay. Eu falei, pai, tudo bem. You can tell me the truth. Você pode me falar a verdade. Am I really your son? Eu sou seu filho de verdade. I said, because look at me, Dad. Eu falei, pai, olha para mim. You're white. Você é branco. You have blue eyes. Você tem olhos azuis. My mom is Korean. A minha mãe é coreana. She's 5 foot tall. Ela tem 1,60 de altura. Dad, am I really your son? Pai, eu sou seu filho de verdade. And he got really E mad ele at ficou me. muito bravo He comigo. says, you're my son. Você é meu filho. You're from me. Você vem de mim. So I said, okay. Tá bom, pai. So I literally believed my dad Então, literalmente, eu acreditei no meu pai. all my life. A minha vida And I inteira. would joke about it wherever I would E eu go. fazia piada disso para todo lugar que eu ia. And so when my dad passed away, Quando meu pai, então, faleceu. whenever I would talk about my identity, E aí eu lembro que quando eu falava sobre a minha that I identidade, was half white and half que Korean, eu era metade branco, metade coreano, I would look at my wife eu olhava para minha esposa and she would look at me e ela olhava para mim. and I could see she would kind of, E aí eu consegui ver que ela estava meio tipo... and I looked at her and I knew she didn't really believe it. E eu olhava para minha esposa e eu sabia que ela não acreditava nisso. So I wanted to prove her wrong. Então eu queria provar para ela que ela estava errada. And so in America they have this DNA test. Lá nos Estados Unidos eles têm um teste de DNA. You take some saliva Você pega a saliva and you send it in. e você manda essa saliva. I got the results. E eu recebi os resultados. You know what I found out? Sabe o que eu descobri? I'm 51% Korean. Eu sou 51% coreano. And I am
38% Japanese. E eu sou 38% japonês. And I am 8% Chinese. Yes! Eu sou 8% chinês. And the other percent, they don't know. E o outro percentual, eles não sabem. But I know. Mas eu sei. It's my Brazilian É heart. o meu coração brasileiro. So I know Então eu now sei. who I am. Hoje eu sei quem eu sou. But I went all my life not knowing my real identity. Mas a minha vida inteira eu não soube a minha verdadeira identidade. Not knowing who I really am. Ou sabendo quem eu realmente sou. And I started thinking about that. E aí eu comecei a pensar nisso. I said, if I don't know who I am, E eu comecei a pensar, se eu não sei quem eu sou, and I am the closest to myself, e eu sou o mais próximo de mim mesmo, do I really know Jesus? será que eu realmente conheço a Jesus? Because I don't even see Jesus sometimes. Porque eu às vezes nem vejo a Jesus. And I started reading this passage of scripture, E aí eu comecei a ler uma passagem das Escrituras. and it started speaking to me E about essa Jesus. passagem começou a falar comigo sobre Jesus. Because tonight I want to lift up Jesus. Porque hoje à noite eu quero levantar o nome de Jesus. I want to talk about his identity. E eu quero falar sobre a identidade dele. Would you recognize him Você o reconheceria if he was right next to you? se ele estivesse do seu lado? What do you think he would look like? Como você acha que ele se aparentaria? In your Bibles, Luke chapter 24, Lá na sua Bíblia, em Lucas capítulo 24, verses 13 through 35. versículos 13 a 35. It's one of the most beautiful stories. É uma das histórias mais lindas. I want you to see these two men are talking, E eu quero que você observe que dois homens estão conversando. and there's lots of confusion going on. E tem um monte de confusão que está acontecendo nessa história. It's because Jesus was just crucified, Porque Jesus tinha acabado de ser crucificado. and they had followed Jesus. E eles seguiam a Jesus. So they were disoriented. Então eles estavam desorientados. Listen to their conversation Olha, então observa a conversa deles. as they're walking out of Jerusalem. Então enquanto eles estavam andando saindo de And they're Jerusalém, going to a town called Emmaus. eles estavam indo para uma cidade chamada Emaús. It's a 7-mile walk. É um caminho de 10 So quilômetros. it's going to take them at least 2 hours. E vai levar a eles mais ou menos 2 horas de caminhada. Listen to their E conversation. olha a conversa deles então. Lucas capítulo 24, 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: é o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era o varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. E é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles.
os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. There are two reasons why they didn't see Jesus. Então tem dois motivos porque eles não viram Jesus. One is God Um é Deus. was hiding their eyes. Deus estava cobrindo-lhe os olhos. He didn't want them to see him. Ele não queria que eles o vissem. That's a really interesting thought. Why? Então esse é um pensamento interessante. Por quê? Number two reason, E a segunda razão, because there was so much chaos porque tinha tanto caos and pain. e dor, They were disoriented. eles estavam desorientados. Pain will always cause you to get blurry A eyes, dor sempre vai fazer com que você fique com os olhos embaçados. where you'll focus more on your suffering than Jesus. Quando você foca mais no seu sofrimento do que em Jesus. But I want to go back to why would God allow your eyes to be hidden? Mas eu quero voltar ao fato de que por que Deus permitiu que os seus olhos estivessem fechados? Because sometimes when you're going through pain, you're going, God, where are you? Porque às vezes quando você está passando por dores, você se pergunta: Deus, onde você está? I don't see you. Eu não te vejo. Come on, Lord, where? Deus, aonde você está? There's this brilliant ethicist by the name of John Kavanaugh, Existe um especialista em ética chamado John Kavanaugh. and he traveled to India to the house of the dying. E aí ele viajou uma vez para a Índia na casa de uma pessoa. It was the house that Mother Teresa E ran. era a casa da Madre Teresa. He's traveled thousands of miles to get clarity about his life. Ele viajou milhares de quilômetros para ter claridade ou clareza sobre a sua mente. When Mother Teresa met him, she asked, E aí quando a Madre Teresa o encontrou, ela fez uma pergunta: what can I do for you? o que eu posso fazer por você? And he said, can you help me? E aí ele falou: você pode me ajudar? I really need your prayers. Eu preciso das suas orações. And Ele she goes, what can I pray for? falou: o que eu posso orar por você? Would you pray that God would give me clarity? Você oraria para que Deus me desse clareza? You know what she said? Sabe o que a Madre Teresa disse? No. Não, I will not pray that you have clarity, não vou orar para que você tenha clareza, because that is the last thing you are holding on to, porque essa é a última coisa a qual você está se apegando that you need to let go of. e você precisa abrir mão disso. And he goes, well, you have clarity? Aí ele falou: mas você tem clareza? Her response, E a resposta dela: I've never had clarity. eu nunca tive clareza. What I've always had is trust. O que eu sempre tive é confiança. So I will pray that you will trust God. Então eu vou orar para que você confie em Deus. The Bible says, blessed are those who believe yet do not see. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que creem ainda que não vejam. God sometimes seems hidden because he wants to develop your trust. Deus às vezes parece que está escondido porque Ele quer desenvolver a sua confiança. It's another level of maturity, Esse é um outro nível de maturidade, where even though everything looks horrible, onde você vê tudo estando horrível, God is still there. Deus ainda assim está lá. We've been looking for property at our church for 23 years. Property. A gente tem buscado por propriedades pela nossa igreja por 20 anos. In the first year I was there in Southern E California, lá no primeiro ano eu estava lá no sul da I Califórnia. drove by this one building. Eu dirigi, então, em frente ao... Eu I passei said, dirigindo that por would prédio. I said, that would be a great building to Eu meet falei: at. cara, esse é um prédio excelente para a gente ter a nossa igreja. But for the next 23 years, we would not have a building and own one. E pelos próximos 23 anos a gente não conseguia adquirir um prédio. I wondered, when, God? E eu ficava perguntando: quando, Deus? We got thousands of people. Porque a gente tem milhares de Come on, pessoas. God, give us a building. Deus, nos dá um prédio. Help us out. Nos ajuda. You know what God did during those 23 years? Sabe o que Deus fez ao longo desses He 23 was anos? developing my trust. Ele começou a desenvolver a minha He wanted me confiança. to see some other things. Ele queria que eu visse outras coisas. That the most important thing wasn't the building. Que a coisa mais importante não era o prédio, It was the people. era o povo. The church is the people. A igreja é o povo. I would not have gotten that unless I Eu didn't não have a tinha building. entendido isso até que eu não tivesse um prédio. And then once I understood that, E aí uma vez que eu entendi isso, guess what happened? olha o que aconteceu. We got a A building. gente conseguiu um prédio. We paid $4 million US, A gente pagou 4 milhões de dólares americanos. and in 2 years, E em 2 anos, it's now worth $10 million. agora esse prédio vale 10 milhões de dólares. God has perfect timing. Deus tem um timing que é perfeito. Sometimes you don't see Jesus E às vezes você não vê Jesus, because he wants you to trust him. porque Ele quer que você confie nele. He loves you. Ele te ama. He says, do you see me? E Ele fala: você me vê? Oh yeah, you can't physically see Ah, me, você não consegue fisicamente me ver, but feel me. mas me sinta. I'm here. Eu estou aqui. Do you
feel the presence of Jesus right now? Você sente a presença de Jesus agora? Just close your eyes. Feche seus olhos. Say, Jesus, Fala, Jesus, may I feel your presence right now. posso sentir a sua presença agora. I breathe all of you in, Eu inspiro tudo que tu és. and I exhale those anxieties out. E eu expiro toda a minha ansiedade para fora. I breathe you in. Eu inspiro a ti. Yeah, they were disoriented. Eles estavam desorientados. They were walking with Jesus, Eles estavam andando com Jesus. and they didn't even know he was there. E eles não sabiam que ele estava lá com eles. I learned something. E eu aprendi algo. You can walk and talk with Jesus Você pode andar e falar com Jesus and not know him. e não o conhecer. Uh-oh. You can go to church, Você pode ir para a igreja, small group, grupos pequenos, talk about Jesus, falar sobre Jesus, but not know him. mas não o conhecer. It's like you can be married É como você pode estar and you casado, can live in the same house, você pode viver na mesma casa, but not like each other, mas não gostar um do outro, not know each other. não conhecer um ao outro. The same as with Jesus. É a mesma coisa com Jesus. The Bible says many will be surprised one day. A Bíblia diz que muitos irão se surpreender um dia, It says they will come before Jesus. porque eles estarão diante de Jesus. Haven't I prophesied for you? Eu não profetizei por ti? Haven't I done great things for you? Eu fiz grandes coisas por These ti, miracles. milagres. And Jesus will say, E Jesus irá dizer: I don't know who you are. eu não conheço quem vocês são. You see, in the Bible, Na Bíblia there are two different types of knowledge. existem dois tipos diferentes de conhecimento. There are two Greek words, Duas palavras gregas que definem: oidas o oidas and gnosko. e o gnosco. Say with me, oidas Fala oidas and gnosko. e gnosco. One more time, oidas Oidas, and gnosko. gnosco. Oidas is head knowledge. O oidas é o conhecimento mental da cabeça. Gnosko is experiential knowledge. E o gnosco é o conhecimento da experiência, através da experiência. You know that you know Você sabe que você sabe, because you felt him. porque você o sentiu. Do you know Jesus like that? Você conhece Jesus dessa maneira? If you know Jesus like that, Se você conhece Jesus dessa maneira, woo! You get chills. você fica com arrepiado. You can't wait Você não consegue esperar to wake up para acordar, because Jesus is going to take you on an adventure. porque Jesus quer te levar para uma aventura. He's in you. Ele está em ti. I gnosko God, Eu gnosco Deus, not just oidas. não só oidas. You can talk about Jesus, Você pode falar sobre Jesus, but not really know him. mas não conhecer de verdade. So how do we get to know Jesus? Então como que a gente faz para conhecer a Jesus? That's the big question. Essa é a grande pergunta. Because you can be around Jesus talk a long time and not know him. Porque você pode estar ao redor de Jesus por muito tempo, mas não o conhecer. How can each of you personally know Jesus? Como que cada um de vocês conseguem pessoalmente conhecer a Jesus? So that you feel light with your feet, Para que você consiga se sentir leve nos seus pés. so that you can dance. Para que você consiga dançar. How? Como? So I looked at this passage in Então eu Luke, olhei para essa passagem and there are some secrets. e tem alguns segredos lá. You know what I found out? E sabe o que eu descobri? Jesus met them on the road to Emmaus. Jesus os encontrou no caminho para Emaús. Where was that? Aonde era isso? It was not in a church building. Não era num prédio de igreja. Oh. He met them outside the church building. Ele encontrou eles fora do prédio da igreja. Do you realize you can meet Jesus outside? Você consegue entender que você consegue encontrar Jesus fora? At work, Lá no trabalho. when you go shopping, Quando você vai fazer compras. when you're at the gas station, Quando você está no posto de gasolina. you can meet Jesus. Você consegue encontrar Jesus. So then why are you complaining when you go to work on Monday? Então por que você está reclamando quando você tem que trabalhar na segunda-feira? You forgot about your eyes. Você esqueceu dos seus olhos. Ask God to open your eyes. Comece a abrir os seus olhos. Jesus is everywhere. Jesus está em todos os lugares. And you know who he's really with?
E sabe com que ele realmente está? It's the ones you don't like. Com aqueles que você não gosta. The ones that are hard to get along with. Aqueles que a gente tem dificuldade de That they're se hard to conectar. forgive. Que você tem dificuldade de perdoar. Yo, where do you get that from? Yo, where do you get that from? Aonde você pegou esse negócio? And the Bible says there's two commandments that are the most important commandments of A all. Bíblia diz que tem 2 mandamentos que são os mais importantes de todos. Love God, love your neighbor. Ama a Deus e ame ao próximo. Two commandments, but they're the same coin. São 2 mandamentos, mas é a mesma moeda. Different sides. Lados diferentes dela. So you can't love God without loving your neighbor. Você não consegue amar a Deus sem amar o próximo. You can't love your neighbor without loving E você não God. consegue amar o próximo sem amar a Deus. So who's the neighbor? Então quem é o próximo? It's someone not like you, right? É alguém como você. Because they talked about the Good Samaritan. Porque ele fala do bom samaritano. Someone that was hated. Alguém que era odiado. So this is what happens. Então o que acontece é o seguinte. When you start loving Quando você começa a amar the person at work that no one else loves, a pessoa no seu trabalho que ninguém mais ama, you're loving God. você está amando a Deus. When you are loving the orphan, Quando você está amando o órfão, the foster child, ou a criança que está abandonada no abrigo, that no one else is loving, que mais ninguém está amando, you're loving God. você está amando a Deus. That's the difference. Essa é a diferença. Anybody can love someone that's like them. Qualquer um consegue amar aquele que é semelhante. It takes God to love someone not like you. Leva Deus para você conseguir amar alguém que não é como você. Oh, it's so hard. Ah, mas é tão difícil. Who's pastors here? Who are the pastors here? Quem são os pastores aqui? Are you a couple pastors here? Tem Okay. alguns pastores aqui. Okay, be honest with me. Então seja honesto comigo. Do you ever get criticism? Você recebe críticas? Yes or no? Sim ou não? Once in a while you feel, right? Então como é que você se sente? It's not easy. Não é fácil. What are you going to do with that? O que você vai fazer com isso? I'm very sensitive. Eu sou muito sensível. I know Korean men maybe they don't think are sensitive, Eu sei que os homens coreanos não acham que eles são sensíveis. but I feel like I have more feminine side to me. Mas eu sinto que eu tenho mais um lado feminino dentro de mim. And so I cry all the time. Então eu choro toda hora. I cry when I watch commercials. Eu choro quando eu vejo comerciais na TV. I cry when I touch a puppy. Eu choro quando eu toco no cachorrinho. I have a very emotional heart. Eu tenho um coração muito emocional. But so that means I'm sensitive. Então isso significa que eu sou sensível. So if I hear criticism, Então se eu ouço uma crítica, it really hurts me. isso me machuca de verdade. It's hard to let go. É difícil para mim abrir mão daquilo. And my reaction usually is I want to not be with them. E a minha reação normalmente é não querer estar com essa pessoa. It's very normal. Isso é bem normal. Your human response A sua resposta humana is to either run away é você ou correr daquilo or to fight. ou você brigar com aquilo. But there's a third too. Mas existe uma terceira opção. Some people freeze. Muitas pessoas elas congelam. They can't move. Elas não conseguem se mover. For me, I just want to run away. Para mim, eu sempre quero só abandonar e sair correndo. So in all my time of ministry, Então, em todo o meu período de ministério, you have people that start to bother you, tem pessoas que começam a te incomodar. believe it or not. Cara, acredite ou não. And it's hard to get along. E é difícil você conviver com isso. And so I would just not want to be close. Então eu só queria que essas pessoas não estivessem próximas a mim. And I acted like everything's okay. E eu agia como se tudo estivesse bem. But in my heart, I Mas didn't no feel meu good. coração eu não me sinto bem. Okay, so just a couple weeks ago, Então algumas semanas atrás, I'm going to bed, eu tô indo lá dormir. and when I sleep, you remember, I go to sleep right away. E quando eu vou dormir, eu durmo muito rápido. Because I'm so tired. Porque eu sempre tô tão cansado. And so as soon as I close my eyes, it just takes 2 minutes. Eu fecho os olhos, leva 2 minutos. And I'm gone. Eu já fui. But right before I went to sleep, Mas antes, esse dia, um pouco antes de eu ir dormir, I heard my wife, she was crying. eu ouvi a minha esposa, ela estava chorando. I go, oh no, Eu falei, ah não, I'm not going to be able to sleep. cara, eu não vou conseguir dormir. I wasn't thinking about her. It was Eu não that estava pensando selfish. nela, eu estava pensando em mim. I said, if I talk, then it's going to, Eu so falei, cara, a gente vai começar a falar e aí I go, vai demorar. I have to be sensitive. Cara, eu preciso ser I have to be a sensível. good husband. Eu tenho que ser um bom marido. So I said, okay. Eu falei, tá bom. I said, Rebecca, Rebeca, are you okay? tá tudo bem? What are you crying about? O que você está chorando? And she said, E ela falou,
She never said this before, by E the ela way. nunca tinha falado isso para mim antes. Never. Nunca. I've been married 33 years. 33 anos de casado. I think God spoke to me just now. E eu acho que Deus acabou de falar comigo. She's crying. E ela estava chorando. And she goes, you have to confirm this to God. She said, confirm that you need to confirm this. E aí ela falou, você precisa confirmar isso com Deus. She said, God said to me, Ela falou, Deus falou para mim, if you will go and ask people who you've hurt how you hurt them, you will become a leader of leaders. ela falou assim para mim, se você for e alcançar pessoas que te machucaram e perguntar para elas como você os machucou, então você se tornará um líder de líderes. How do you think I responded? Como você acha que eu respondi aquele negócio? I didn't say anything, but I wanted to say something. Eu não falei nada, mas eu queria falar algo. I wanted to say, they need to come to me. Eu falei, eles têm que vir para mim. They hurt me. Eles me machucaram. I didn't say it, but I wanted to say Eu não it. falei isso, mas eu queria ter falado I isso. wanted to tell her, it can't be true. That's not from God. Mas, cara, eu queria falar, isso não é verdade, não pode ser de Deus. God knows my pain. Deus conhece a minha dor. He wouldn't have me go back to those people. Ele não ia me fazer voltar para aquelas pessoas. So I didn't say anything. Então eu não falei nada. I said, okay. Tá bom. Thank you, honey. Tá bom, obrigado, amor. I had to act like a good pastor, Falei, eu acho que eu sou um bom pastor. but I went to bed going, oh, Mas eu fui para a cama e that tava, can't be from cara, Jesus. isso não pode ser de Jesus. But then I couldn't sleep, Mas eu não conseguia dormir. and I just stay awake in Eu bed. fiquei deitado na cama acordado. I said, oh no, oh no. It's true. Cara, é verdade. This is what God wants me to do. Cara, Deus quer que eu faça isso de verdade. And I was going, oh. Não. So, this last 2 months, Nesses 2 últimos meses, I've been calling people up. I think I may be hurt. eu comecei a ligar para as pessoas que eu acho que talvez eu tenha machucado. Even last week. Até mesmo semana passada. And this is what I tell them. E eu falo para eles o seguinte, I'm not going to be defensive. eu não vou ser defensivo, I'm not going to point my finger back at eu you. não vou apontar meu dedo de volta para você, But I need to ask you, mas eu preciso te perguntar. please be very honest with me. Por favor, seja muito honesto. How have I hurt you? Como que eu te machuquei? How have I offended you? Como que eu te ofendi? Please tell me, Por favor, me fala. because I want to become a better man. Porque eu quero me tornar um melhor homem. You know what's happened? Sabe o que aconteceu? I kid you not. Sem brincadeira. In the middle of the conversation, No meio das conversas, I started feeling joy. eu comecei a sentir alegria. Joy. Alegria. Because that burden was not heavy anymore. Porque aquele fardo não estava mais pesado. My anger A minha raiva, was gone. ela tinha ido embora. It was from the Lord. Isso era do Senhor. Jesus will meet us Jesus nos encontrará, outside the walls sometimes of the building. às vezes, fora do prédio da igreja. And you know what he wants us to do? E sabe o que Ele quer que nós façamos? He wants us to forgive and love people, Ele quer que nós perdoemos e amemos as pessoas. especially the people in your life that are very hard to love. Especialmente daquelas pessoas que são bem difíceis de ser Okay, amadas. close your eyes for a moment. Feche seus olhos por um minuto. Ask Jesus. E pergunte para Okay, I'm Jesus. sorry, this is very dangerous prayer. Desculpa que essa é uma oração bem perigosa. I'm very sorry. So I apologize Eu before. quero já pedir desculpas adiantado. Okay, so God, Ora assim, Deus, who is the person that's hard for me to love in my life right now? quem é a pessoa na minha vida que é difícil para eu amar agora? Show me who that is. Me mostra quem é essa pessoa. Who is it? Quem é essa pessoa? You see face? Você vê o rosto? You see faces? Você vê rostos? If you can love that person, Se você conseguir amar essa pessoa, you can be a leader of leaders. você pode então se tornar um líder de líderes. Your family will change A sua família vai mudar, because you are showing grace. porque você está mostrando graça. God resists the proud, Deus, ele resiste o but orgulhoso, he gives grace to the humble. mas ele concede graça aos humildes. Grace always runs downhill. A graça sempre desce do monte. The breakthrough will happen with O you. romper, ele vai acontecer com você. You have to cause it. Você tem que causar o romper. Jesus Jesus, can be found ele pode ser encontrado
in your homes, nas suas casas, in your relationships, nos seus relacionamentos, in your workplaces. nos seus lugares de trabalho. Go meet him there. Vai lá encontrá-lo. Ask him to show you. Pede para ele te Where he mostrar is. aonde ele está. And he says, as you love the least of these, E aí ele diz: se você amaram aqueles pequeninos, you've done it unto me. você então amou a mim, você fez isso para mim mesmo. People asked at the conference I was just at in Brasilia, Eu estava numa conferência em Brasília e as pessoas me perguntaram: what is pure worship? o que é a pura adoração? And immediately, what do you think? Imediatamente, o que você acha It's que é? being at church singing, Ah, está na igreja cantando, praying, orando, listening to the sermon. ouvindo um sermão. Maybe. Talvez. That's part of it. Isso é parte disso. But when I read Isaiah 58, Mas quando eu leio Isaías 58, worship is also how I work. a adoração também é como eu trabalho. I don't even have to preach at work Eu não tenho nem que pregar no trabalho to worship God. para adorar a Deus. Just by me doing great work, Só eu fazendo um bom trabalho, creative work, um trabalho criativo, and working with joy, trabalhando com alegria, people will start to see as Jesus. pessoas vão começar a ver Jesus. It really happens. E isso vai acontecer, isso I'm not acontece. kidding you. Eu não estou de brincadeira. I was recently invited to one of the top consulting groups in the world. Recentemente eu fui convidado para ir num dos grupos de consultoria mais top do mundo. It's called Boston Consulting Group. Se chama Boston Consulting Group. Companies pay millions of dollars As to get. empresas pagam milhões from de them. dólares para ter a consultoria desses caras. So they asked me to speak to their newest division of innovation. E eles pediram para que eu fosse lá compartilhar com a divisão de inovação, uma divisão nova na empresa. It was a lot of their young graphic artists E aí tinha vários dos artistas gráficos jovens dessa empresa who are lá. branding companies. They're branding companies. Eles são contratados para fazer marcas para as empresas. So I spoke on creativity. E aí eu fui falar sobre criatividade para I essas didn't preach a pessoas. message E eu não preguei uma mensagem, because it had been awkward. porque seria estranho fazer isso. They didn't ask me to come preach to them. Eles não me pediram para ir lá pregar. I'm talking about innovation. Eu estou falando de inovação. But as I'm talking about creativity, Mas enquanto eu estou falando de criatividade, I felt something stirring eu senti algo instigando for certain people in the room. para algumas pessoas dentro daquela sala. And in the middle of my conversation, E aí no meio da minha conversa, as I was talking to all of them, enquanto eu falava com todo aquele grupo, I started to see people. eu comecei a ver as pessoas. You know what I saw? Sabe o que eu vi? I started seeing Jesus. Eu comecei a ver Jesus. What's your name right here? Qual que é o seu nome? The glasses. Você de óculos. Priscilla. That's a beautiful name. Esse é um nome lindo. This is what I did. Olha o que eu fiz. I'm talking about Eu creativity. estou falando de criatividade. And I said, hey, what's your name? E eu falei, qual que é o seu nome? And she said, they said someone like Priscilla. E aí alguém falava alguma coisa como Priscila. I said, Priscilla, I just want to tell you this before I continue my speech. Eu falei, Priscila, eu só queria falar um negócio antes de eu continuar aqui o meu discurso. I said, Priscilla, people don't really know you. Eu falei, Priscila, as pessoas elas não conhecem você de verdade. They get confused when they look at you. Eles ficam confusos quando eles olham para você. A lot of people don't understand who you are. Muitas pessoas não entendem quem você é, Because you're very youthful and young, porque você é bem jovem but you also have an old soul. e você tem uma postura jovem, mas você tem uma alma velha. You can have fun like a young person, Você consegue se divertir como um jovem, but you're also very mature. mas você também é muito madura. You have wisdom, Você tem sabedoria a gift of wisdom. e o dom da sabedoria. It's a gift that God wants you to release. E esse é um dom que Deus ele quer que você libere. It's a beautiful gift. E esse é um dom que é lindo. Yeah, so stop cutting yourself down. Então para de se levar para baixo, jogar para baixo. And then I start talking about creativity E again. aí eu voltava a falar de criatividade. I did it with several other people. E eu fiz isso com várias outras pessoas I lá. said, what's your name? Falei, qual que é o seu nome? Daniel, we met before. A gente já se encontrou antes. At church? Aqui And na I said, igreja. hi. Yeah, are you a business guy? Você é o empresário? A teacher. What do you teach? Você é um professor, o que você ensina? German. Oh, Alemão. I can tell. Dá pra dizer. You know what's great about you? Sabe o que é legal sobre você? I think you're like an analyst. É que você é como um analista. You're a very good listener. Você é um bom ouvinte. You have a gift of listening. Você tem um dom de ouvir. Only when you want to learn. Só quando você quer aprender. But when you have the idea, Mas quando você tem a ideia, it's hard for you to hear. é difícil você ouvir.
Because you're focused. Porque você está focado. You have amazing focus. Você tem um foco que é incrível. You can have, your wife could be talking, A sua esposa pode estar falando and you could be like 1,000 miles e away. você pode estar lá milhares de quilômetros para Right? outro lugar, certo? Not bad, but you can focus. Cara, você tem que focar. And then I start talking about creativity Aí again. eu continuava falando de criatividade. As soon as I was done, E aí assim que eu acabei, they ran towards me. eles correram até mim, The managers. os gerentes. What did you just do? Cara, o que você acabou de fazer? That was crazy. Cara, isso foi maluco. How did you, what happened? O que aconteceu? We know these people. Cara, você conhece esses caras? How did you know Como é them? que você sabe? Como é que você conhece esses caras? I said, you don't want to know. Ah, você não quer saber. They go, come on, man. Ah, fala aí, velho. Are you kidding me? Tá zoando? You gotta tell me. Cara, me fala. Come on, tell us. What Fala, happened, fala, man? fala. Como que aconteceu? That was so cool. Cara, foi muito da hora. I said, oh, man. I said, Não, cara. okay. I said, remember, I'm not religious, Fala, cara, tá bom, ó. Eu But não I- sou religioso, but I'm a spiritual person. mas eu sou um cara espiritual. If you really want to know Se você realmente quer saber what this energy o que is, essa energia é, it's an energy that's above all other energies. cara, é uma energia que é maior do que todas as energias. They go, what is it? Cara, que energia é essa? I go, okay, I'm not going to impose it on you. Fala, cara, eu não vou impor isso em vocês. Are you ready? Estão prontos? I said it was Jesus. É Jesus. And pardon my language, but they said, damn. Cara, desculpa o meu palavreado, mas os caras falaram, caraca, They go, you kidding? você tá brincando? Jesus? Jesus? Now they're starting to come to our church. Aí esses caras agora estão vindo na nossa igreja. Come on! Vamos lá! Who told you only God can be seen here? Quem falou pra você que Deus só pode ser visto aqui? Are you kidding Você me? tá de zoeira comigo? He's everywhere you go. Ele está onde você for. He's in your school. Ele está na escola. He's in the playground. Ele está lá no He's playground. in the restaurants. Ele está nos He's restaurantes. in your workplace. Ele está lá onde você trabalha. Open your eyes. Abre os seus olhos. Jesus is there. Jesus está lá. Yeah. Jesus is on the road to Emmaus. Jesus está no caminho de Emaús. That's good news. E essas são boas novas. I can see Jesus every day. Eu consigo ver Jesus todos os dias. Jesus owns everything. Jesus está em tudo. The earth is his temple. A terra é o seu templo. Wait a second. I'm also his temple. Cara, eu também sou o templo dele. Oh my goodness. Meu Deus. Jesus everywhere. Jesus está em todo lugar. Starting to feel something? Tá sentindo alguma coisa dentro de você? Okay. It's Jesus. É Jesus. So how do I meet Jesus? Então como que eu conheço a Jesus? I can meet him outside the church Eu building. posso encontrá-lo fora da igreja, Anywhere. em qualquer lugar. But also we found in this passage Mas também a gente encontra nessa passagem that Jesus has to open our eyes. que Jesus ele abriu os nossos olhos. So you have to ask Jesus to open your eyes. Então você tem que pedir para Jesus abrir os seus olhos. Because sometimes you're just so discouraged. Porque às vezes a gente fica tão desencorajado, You just see negative people. você vê pessoas negativas. So you become negative too. E aí você se torna uma pessoa negativa também. So you have to ask God to change your Então eyes. você tem que pedir para Deus mudar os seus olhos. Even for the people you don't like. Até mesmo para as pessoas que você não gosta. And then you're going to start seeing them like little E aí children. você começa a vê-los como pequenas crianças. And like little kids, they make mistakes. Como menininhos, criancinhas que cometem erros. And they say mean things. E eles falam coisas más. But you go, oh, isn't that cute? Ai, que bonitinho. Because you have a love heart. Porque você tem um coração que ama. He will help you to see your father Ele vai te ajudar a ver that o has seu hurt pai. you. That has hurt you. O seu pai que te machucou. And maybe he'll show you when they were like a little boy E talvez ele vai te mostrar quando você era uma criancinha. and they were hurt, E você foi machucado. just like they were hurting you. Assim como essas pessoas estão te machucando. And your heart will open up. E aí o seu coração vai se abrir.
Jesus has to open the eyes. Jesus tem que abrir os olhos. It is not your job to open other people's eyes. Não é o seu trabalho abrir os olhos das outras pessoas. It's only Jesus' job. É o trabalho de Jesus. That's why you don't have to preach to people É por isso que você não tem que pregar para as pessoas. or sell Jesus. Ou vender Jesus. Please don't try to sell Cara, por Jesus. favor, não tenta vender Jesus. He doesn't need you to sell Ele him. não precisa que você venda ele. Jesus opens the eyes. Jesus abre os olhos. Third thing, you have to share the scriptures. E aí, a terceira coisa, você tem que compartilhar as It escrituras. says they saw Jesus when they started hearing the scriptures. A Bíblia diz que eles começaram a compartilhar Jesus quando eles viram Jesus quando eles começaram that's a why- compartilhar as That's escrituras. why we have to soak ourselves in the Word É of assim God. que a gente tem que se encher da palavra de Deus. Where the Bible just is running through us. Quando a Bíblia está percorrendo por nós, And we know His através de mind. nós, e a gente conhece a sua palavra. When I used to get my love letters from my wife, Quando eu recebia as cartas de amor da minha esposa, we would write every day to each other. a gente lia um para o outro todos os dias essa carta. I essas would read cartas. her letter 10 times. E eu lia essa carta de amor dela 10 vezes. And she would put perfume on it. E ela colocava perfume na carta. I read it, Eu lia, smell it, cheirava. and then I take a nap next to my, Aí, eu tirava uma soneca em cima da carta. because I thought of her when I read it. Porque eu pensava nela enquanto eu lia a carta. So I start to know her by her writing. E eu comecei a conhecer a minha esposa pela escrita dela. Oh, you have to read the Word. Você tem que ler a palavra. You will see Jesus. E você vai ver Jesus. It'll help mature you. Isso vai te ajudar a amadurecer. You'll see things you never saw before. Você when you vai understand começar the a ver Bible. coisas que você nunca viu antes porque você não entendia a Bíblia. I try to read the Bible every day. Eu tentava ler a Bíblia todo dia. Every day. Todo dia. For many years of my life. Por muitos anos na minha vida. I memorize scripture. Eu decorava versículos. Sometimes I don't have to ask God what He wants me to do. E às vezes eu não tenho que pedir para Deus ou perguntar para Deus o que eu tenho que fazer. Because I read what He wants me to do. Porque eu já li aquilo que Ele fala, que o que Ele quer que eu faça. Soak in the scriptures. Cara, absorver as escrituras. One more thing, then I'm finished. E mais uma coisa eu vou terminar. How did they see Jesus? Como que eles viram Jesus? At the very end of Luke 24. Lá no final do versículo 24. What were they doing? O que eles estavam fazendo? Breaking bread. Partindo o pão. They were eating Eles together. estavam comendo juntos. Eating together. Comendo juntos. Come on. How many of you like to eat? Quem aqui gosta de comer? Yeah, we love to A eat. gente ama comer. Okay, so how do we start to see Jesus? Então como que a gente começa a ver Jesus? When we sit down and eat Quando a gente together. senta e come juntos. Do you have time Você tem tempo to sit down and eat together? para sentar e comer junto? We get so A busy. gente fica tão ocupado. And for a lot of us, we have difficulty even seeing each other. Para muitos de nós, a gente tem dificuldade até mesmo de olhar um para o outro. If you look at dinner tables all over the world, Se você olhar para mesas de jantares ao redor do mundo, fathers and mothers and children are looking at their pais, phones. mães, crianças estão lá comendo, olhando para os seus telefones. Or they're in the subways, Ou eles estão lá nos metrôs, leaning against the wall. encostados na parede. Everybody in the subway. Todo mundo no metrô. They're not talking. Eles não estão falando. You're in bed Você está na cama. right before you go to bed. Antes de você dormir. You go to sleep. Aí você vai dormir. You wake up. Você acorda. You go to the bathroom. Você vai no banheiro. You know what they found out? Sabe o que eles descobriram? I've been studying this. Eu comecei a estudar isso. There's a really interesting consultant named Simon Sinek. Existe um consultor muito famoso chamado Simon Sinek. He's a specialist with the millennial generation. Ele é um especialista da geração dos mileniais. And he says that this generation is one of the most socially unaware generation ever. E ele fala que essa geração é uma das é a geração mais peraí que fugiu a palavra. Ela é a geração que tem mais incapacidade social de todas as outras gerações. He says that it has 3 causes at least. E ele fala que existem 3 motivos que causam isso. Parenting, A criação,
technology, a tecnologia and social media. e a mídia social. So what happens when you look at social media all the Então, o time? que acontece quando você está olhando para as mídias sociais o tempo todo? No, because I have Instagram, Ah, porque eu tenho Instagram, have Facebook, eu tenho Facebook, Twitter, eu tenho Twitter, and I'm always checking it. e eu tô só checando lá toda hora. You know what happens when you check Sabe o que acontece quando você your checa phone all the time? o seu telefone toda hora? A chemical is released in your body. Um químico é liberado no seu corpo. It's called dopamine. E ele se chama dopamina. It's very addictive. E é bem viciante. It's the same chemical that's released when a person gambles É a mesma substância química que é liberada quando uma pessoa ela fica fazendo apostas. or they drink Ou quando eles bebem. or they smoke. Ou quando eles fumam. The same. A mesma substância química. We restrict teenagers from drinking, A gente restringe adolescentes de beber bebida alcoólica, from smoking, de fumar and gambling. e de ficar apostando, jogando. But we don't restrict this. Mas a gente não restringe isso. So we have a generation addicted. Então a gente tem uma geração que é viciada. Whenever there's a lull in time, you have to look at your phone. Quando tem tempo, ele está sozinho e tem tempo, ele tem que olhar para o telefone. So how are you going to see Jesus? Então como você vai ver Jesus? I love technology, Eu amo a tecnologia. and it's all about moderation. Só que é tudo a respeito de moderação. There has to be moments in your life where you have to put your phone aside. Tem que existir momentos na sua vida que você tem que deixar o If telefone you're de seeing lado. yourself always reaching it during a moment, A gente está sempre alcançando e fazendo esse movimento. you're probably addicted. Você provavelmente é viciado. If you're in a conversation Se você está numa conversa and your phone e se seu telefone vibra lá and you have to pick it e up, você tem que pegar, you're probably addicted. você provavelmente é viciado. I didn't say that. Sorry. I didn't say that. Eu não falei isso. If the consultants did. Foi esse consultor que falou. Break bread. Parta o pão. What happens when we break bread together? O que acontece quando nós partimos o pão juntos? I close with this. E eu quero encerrar com isso. Did you know something? Você sabe de algo? Zoe and Sarah came over to my house a few weeks ago. A Zoe e a pastora Sara vieram até minha casa algumas semanas atrás. And whenever I have family come to my E house, toda vez que eu tenho família vindo para minha casa, special friends, amigos especiais, I have a special salmon recipe. eu tenho uma receita de salmão especial. If you ask me, I will not tell you the recipe. Se você me perguntar, eu não vou te dar a receita. It is so good. E é bom pra caramba. People don't know how much care I take in making my As salmon. pessoas não entendem quanto cuidado eu coloco ao preparar esse salmão. I first go to the store and look for the perfect looking Eu salmon. vou primeiro para a peixaria e eu procuro o salmão perfeito. It needs to smile at me. Ele tem que sorrir para mim. Then I know something's E right. aí eu sei que algo está certo naquele Then salmão. I gently take it home. E aí eu levo ele para casa com cuidado. I carefully unwrap E this, eu com cuidado eu abro o pacote. and I turn the water, E eu ligo ligo a água. and I wash all the film off of the salmon, E eu lavo todo esse plástico do salmão. and I massage it. E eu faço massagem no salmão. I love it. Eu amo esse salmão. And then I pray, E eu oro pelo salmão. bless the salmon. Bless the salmon. Abençoa esse salmão. Abençoa o salmão. And then I have my special sauce. Aí eu tenho meu molho especial. I don't tell people what's in it, Eu but não it's falo really pro meu, good sauce. eu não falo para ninguém que tem nesse molho, mas ele é um molho muito bom. But the main ingredient that I'll tell you, Mas o ingrediente principal que eu vou falar para you você, know, você sabe, it's love. é o amor. Love. O amor. Because have you ever eaten food where you know people who cooked it were upset? Você já comeu comida de gente que quando cozinhou estava chateada? Tastes bad. O gosto é ruim. But I have so much love. Eu tenho tanto amor na hora que eu preparo. So when I present E aí quando eu apresento the salmon to my friends and o family, salmão para os meus amigos e para minha família, I watch when they take the first bite. eu fico olhando quando eles vão pegar a primeira mordida, o It's primeiro like I was pedaço. watching Sarah and Zoe. Aí eu tava olhando para a pastora Sara e para Zoe. I don't try to act like I'm looking right at Eu fico them. tentando disfarçar o que eu tô olhando. And they eat it, Aí eles comem, and I can see. aí eu vejo. They are seeing and feeling heaven. Eles estão vendo e sentindo o céu.
They're tasting heaven. Eles estão experimentando, degustando o céu. And then we talk. E aí a gente fala, We eat some more salmon. a gente come mais salmão. Then we bring out dessert. Aí a gente traz a sobremesa. We have espresso. Aí a gente toma um expresso. Tell me how you're doing. Ah, me fala como você tá. 1 hour goes by. Aí passa 1 hora, 2 hours go by. passam 2 horas, 3 hours go by. 3 horas, Not hurried. Not hurried. sem pressa. And by the time we're done, E a hora que a gente acaba, I saw Jesus. eu vi Jesus. We have to make time for each other. A gente tem que fazer tempo uns para os outros. And also for people at work. E também para as pessoas do trabalho. Invite them into your home. Convidá-los para sua casa. Don't preach to them. Não prega para eles. Love them. Ame-os. It's God's job to change them. É o trabalho de Deus mudá-los. Just love them. Você só tem que amá-los. Give them your best recipe. Dá a eles a sua melhor receita. If you start to do this, Se você começar a fazer isso, and start showing love in these very simple, practical você ways, começar a demonstrar o amor de maneiras simples e práticas, your home will change. a sua casa, o seu lar vai mudar, Your work will o change. seu trabalho vai mudar, São Paulo will change. São Paulo vai mudar, Brazil can o change. Brasil vai mudar, The nations can change. as nações vão mudar, Because the Brazilians know how to love. porque os brasileiros eles sabem amar. You're passionate with love. Vocês são apaixonados pelo amor. And when you mix that with the Holy E quando Spirit, você mistura isso com o Espírito Santo, you become dangerous. você se torna perigoso. So be dangerous with your love. Cara, seja perigoso com seu amor, So when they broke the bread, para quando eles então partirem o pão, their eyes were open. os seus olhos então se abram. It's É Jesus. Jesus! Jesus. Jesus! And it says their heart E a Bíblia diz que os seus corações, was on eles fire. estavam em chamas, It was burning. eles estavam queimando. And he wasn't even E there. ele nem estava mais lá, But he was there. mas ele estava lá. Sinta o queimar no seu coração. First thing I want to ask you tonight, Primeira coisa que eu quero te perguntar hoje à noite: 2 invitations. 2 convites. The first is for those who never said yes to Jesus. O primeiro é para aqueles que nunca disseram sim para Jesus Or maybe you antes. talked about Jesus. Talvez você falou de Jesus. You know about Jesus in your head, Talvez você oidas, sabe de Jesus lá na sua cabeça, o oidas, but you don't gnosko. mas você não gnosco. But you felt him tonight. Ou você sentiu ele hoje à And you want to noite. say yes to him E for the você first quer time. dizer sim para ele pela primeira vez. This is your opportunity. Essa é a sua oportunidade. Come on, I want you to say yes to Jesus. E eu quero que você diga sim para Jesus hoje à noite. You can meet him Você pode encontrá-lo right where you're seated. aonde você estiver sentado. If that's you, would you pray this prayer? Se você for essa pessoa, ora comigo essa oração say, Dear Jesus, e diga: on, Senhor you can do Jesus, this, you can você do pode this. fazer isso aonde você estiver. Jesus, Jesus, thank you for speaking to me tonight. obrigado por falar comigo hoje à noite. I felt your love. Eu senti o seu amor.